E a gente segue aqui, vamos começar falando do Palmeiras e vamos voltar e vamos continuar falando do Palmeiras, que encaminha mais uma vez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E, aliás, das 3 últimas, né? Diga-se de passagem, Sim. né? Não é isso? Seria a quarta agora. A quarta. Então, e não foi com o professor Abel Ferreira. Estavam lá outros treinadores. Esse Palmeiras que foi bem. Queria ouvir um pouquinho mais vocês aí. A torcida está feliz da vida, está participando de tudo e está participando de forma competente. Continuamos aqui, estamos juntos novamente pela nossa AM620 também, né? Então vamos falar, Thiago, fala do Palmeiras, porque o Palmeiras teve uma vitória boa lá fora. Daqui a pouco nós vamos falar do seu Flamengo, que, digamos assim, atrapalhou um pouco o seu final de noite. Mas vamos falar do Palmeiras. O que mais impressiona nesse Palmeiras é como ele aprendeu a jogar Libertadores, né? E é o que eu falo, eu às vezes critico o Abel pelo time do Palmeiras, o elenco que tem, às vezes ele não jogar bem. Só que é impressionante a eficiência do time do Abel. Porque ele mesmo falou ontem na coletiva, os times que vêm pra cá, pra jogar com o Independente Del Valle, pra tentar o jogo, pra buscar o jogo, geralmente eles se lascam. Eles vão muito mal. E muitas vezes goleada. O próprio Flamengo, que você tá brincando, levou goleada lá, contra o Independente Del Valle. E ele joga pra conquistar o resultado. Isso ele consegue. E ele consegue fazer outra coisa que hoje o Palmeiras tem, que o Flamengo não tem, que é o equilíbrio da defesa. O Palmeiras tem um equilíbrio. O Palmeiras vai bem no ataque, o Palmeiras vai bem atrás, ele consegue segurar resultado. Então, não é à toa que o Palmeiras tem a melhor campanha desse começo de Libertadores, e não é à toa que ele é o atual campeão, porque ele aprendeu a jogar essa competição. E aí a gente observa, foram poucas as chegadas de perigo do Independente Del Valle. Sim. O Independente Del Valle lá, constantemente ele massacra, ele joga pra frente, ele muitas vezes dá goleada. E contra o Palmeiras, eles só foram ameaçar no final do jogo. Uma defesa, né? E uma perigosa. Uma defesa importante. De um chute bem longe. O chute foi dado bem de longe, ou seja, os caras não conseguiram chegar na área do Palmeiras. E aí, quando chuta de longe, né? O Everton é um fenômeno. Pra mim, o melhor goleiro do Brasil. Grande fase. E esse Palmeiras, ele sabe jogar Libertadores. Não é à toa que ele é um dos grandes favoritos, na minha opinião, que foi o que a gente estava falando ali com o Fausto. Eu acho que tá Palmeiras, Flamengo, River. E eu colocaria aí o São Paulo. Eu colocaria. Eu acho que o São Paulo, se der a importância que a Libertadores merece. O Inter já perdeu pro Tátira, perdeu pro Always. Perdeu pro Always Red e pro Tátira. Bruno, e esse Palmeiras? Bruno, o Palmeiras é um time forte, né? O Palmeiras, ele tem uma identidade nos últimos anos, com o Abel e com outros técnicos, que ele é um time que perde muito pouco. O Palmeiras, mesmo no Campeonato Brasileiro, que é mais longo, 2019 que o Flamengo foi campeão, o Palmeiras perdeu pouquíssimos jogos naquele ano. O Flamengo atropelou todo mundo. O Palmeiras, ele é um time que, nos 2 jogos com o Del Valle, ele mostrou 2 caras que são muito do Palmeiras dos últimos anos, e com o Abel também é assim. O jogo daqui, pressão lá em cima, na saída de bola do adversário. O Del Valle é um time que sai de trás tocando, e o Palmeiras foi pressionar e fez alguns gols roubando bola do Del Valle no campo deles. E lá, como era a altitude, ele ficou atrás jogando nos contra-ataques e quase não sofreu mesmo, né? O Del Valle ficou bastante no campo do Palmeiras, mas não teve muita chance de gol. Essas são 2 caras muito características do Palmeiras nos últimos anos. Ele sofre um pouquinho e continua com o Abel quando o cenário é adversário lá atrás, Palmeiras com a bola, e ele sofre um pouco. Ele tem dificuldade, tem que ficar rodando bola, achar espaço, ele sofre, continua sofrendo. Mas é um time que tem boas opções de elenco, tem um time titular forte, tem uma defesa forte, um excelente goleiro, bons atacantes, o Rafael Veiga, meia, muito bem, o Rony muito bem. O Luiz Adriano é um cara que oscila e tem alguns problemas físicos, mas ele é muito decisivo. Ontem sofreu pênalti contra o River na Argentina ano passado, fez um golaço, ele é um cara que decide muito. Então o Palmeiras outra vez é muito forte. Eu concordo, assim, eu coloco no primeiro nível o Palmeiras, o Flamengo e o River. Aí vem alguns times aí no segundo nível, aí pode entrar o Boca, apesar de ser um time fraco, mas se passar ele pode chegar, que ele tem chegado, pode entrar o São Paulo, pode entrar o Atlético, o Inter, mas ali acho que o primeiro nível é Palmeiras, o Flamengo e o River Plate, e o Palmeiras vai ser forte de novo. Eu queria falar sobre isso, que a gente falou sobre banco, né? O William é um cara importante, né? Fala a verdade. O cara fica quieto lá no banco, quando entra é sempre eficiente. Ele é um reserva foi titular uma época, sim, mas é um reserva do Palmeiras, que o treinador sabe que se esse cara entra, dificilmente vai piorar.
pode até ficar igual, mas dificilmente vai piorar. Essa é uma que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, até para atender aqueles que mandam mensagens aqui. E outro é a possível volta do Dudu. Tá nessa... Vem e não vem, né? Essas próximas horas serão decisivas. Vem, não vem. Né? Fala, Fausto. Ô, Vanderlei, eu tô vendo alguns números aqui interessantes, né? Dando uma de Samidana, né? Ontem, por exemplo, posse de bola do Independente Del Valle foi 71-29. Certo. Isso é normal em altitude, porque os caras estão acostumados a jogar lá. O que o Thiago falou com relação ao Palmeiras em Libertadores da América faz todo sentido. O time aprende a jogar, reaprende, né? Porque o Palmeiras ficou um bom tempo perdido na Libertadores da América e retomou esse jeitão de jogar Libertadores. Finalizações, por exemplo, 21-5. A gol foram 3-3. Então, quer dizer, foi igual. O Del Valle, ele chuta, mas não tem um alvo certo. Ele vai, ele chega, né? O Palmeiras está sabendo jogar Libertadores, conta com um grande elenco, o que você falou é a mais pura verdade. Esse é o maior reserva de luxo que um time pode ter, que é o William. É um jogador fantástico. Aliás, eu sigo ele. Eu não conheço ele pessoalmente, mas parece ser um cara extraordinário também, né? Eu conheço. Tem uma família muito bonita. Tem um filho com deficiência, né? Que ele adotou esse filho. Parece ser um cara muito acima da média. Todo fim de ano, Fausto, em vez de ele ir pras férias, em Ibiza, como muito jogador, ele vai pra África pra fazer causas sociais. Eu o William tenho uma tese, é outro mas patamar. é uma tese pessoal. Acho que o cara, quando tem uma vida equilibrada e é uma boa pessoa, normalmente ele se dá bem também profissionalmente. Isso é uma coisa ligada à outra. E ele tem sucesso. Ele ganhou. Onde ele passou, ele ganhou. Esse cara caberia em qualquer equipe como titular. É que o Palmeiras hoje, talvez ele não entre. Apesar de eu entender que ele poderia ser titular também do time do Palmeiras. E com uma vantagem. Não pentelha. Nada. Ele não agita. Curte o seu banco com dignidade. E segue a vida. Talvez teve propostas de clubes, inclusive do Fluminense, que vai disputar Libertadores pra ser o cara do time, não foi. Mas é aquela coisa, ele curte o seu banco hoje no Palmeiras, talvez, num determinado momento, quando ele tava mais vivendo o auge, óbvio que ele iria se incomodar de ficar no banco, isso é natural. Hoje ele não tá vivendo o seu auge, apesar de ser um jogador muito acima da média. E o outro tema que você colocou, o Dudu é o seguinte, Vanderlei, ele só voltaria a jogar em setembro lá. Se não der certo isso, porque os caras vão dar dinheiro pra ele pra jogar em setembro. Mas dinheiro não é problema pra nós. O time dele tá fora. Agora só tem jogo em setembro. Esqueça. Não, é pra ele, como atleta, se ele é novo. Não, tá bom. Ele é um cara novo. Mas grana, você não se preocupa. Então, mas se eu sou ele... Tenho bastante. Nenhum. Ali você respira, sai dinheiro. Mas assim, eu tô achando que vai dar liga com o Palmeiras. Eu acho que vai dar certo esse acerto com o Palmeiras. Diz que tem gente lá, né, negociando, tá conversando... Eu acho que ele vai voltar pro Palmeiras. E aí, Bruno, volta? É bem possível, né? O time do Qatar, ele pegou o empréstimo já com um preço fixado. Se eles pagarem, eles ficam com o Dudu, mas seriam acho que 7 milhões de euros, algo desse tipo. Precisando de empréstimo, Bruno? Quando ele foi emprestado, né? Tá. Ele foi emprestado, loucura, né, já com preço. Já, qualquer né? coisa é empresto. Ele foi emprestado por um ano e já tinha um preço. Ó. Depois do contrato, se você quiser ficar com o jogador, tem que pagar mais 7 milhões de euros. É isso. Então, se eles pagarem, eles ficam com o jogador. Mas não sei se eles estão tão dispostos a ficar. Eles têm essa questão de jogar só daqui a alguns meses, já foram eliminados da Copa da Ásia. Tem que ver se vale a pena para eles pagar para ficar com o Pagariam só o salário, né? Sim. Porque até setembro, você falou. Então ele tem 2-3 meses de salários. Sim. Certo? Porque 7 milhões a conta já está lá. Se você quiser ficar hoje, paga 7. Paga. Se você não quiser ficar hoje, você espera. Paga os 3 meses e continua com a novela. Eu acho que pro Dudu seria legal voltar. Também acho. Se ele está com grana. A gente não sabe a conta bancária das pessoas. Mas se ele tiver com grana, já ter feito aquilo que ele esperava nessa viagem, ele voltando, pegando um Palmeiras, como está hoje o Palmeiras, bem, o professor Abel deve utilizá-lo de alguma maneira. Tá certo? Não, se ele volta, ele é o melhor do time. Se ele volta, ele ainda é o melhor do time do Palmeiras. Seria Estou colocando uma pitada de humildade pro Dudu. Ele chegando para o professor Abel, se o senhor precisar de mim, aquela coisa, eu estou aqui.